Agora está aparecendo. Tá Vamos ver se assim fica. aparecendo. Mas a Rita não entrou ainda, nem o Acho que ele tá Luiz. esperando aparecer o ao vivo. Aqui, vamos lá. Aqui a Rita. Entrar ao vivo. Gente, Aí, agora foi. Falta só o Luiz. falta só o Luiz. Pra mim, Clarissa continua desaparecida. Nossa, Gente. Mas olha, a live é com vocês, então por mim tudo bem também. Não, a pessoal. gente. Se a galera estiver vendo, tá Se a ótimo. galera estiver vendo, tudo bem. Pessoal, vocês estão vendo 3 pessoas aí? 3 seres falantes? Respondam pra gente. Nos comentários. Ó, Ó, o Fred Fred disse que disse que nos tá vendo. vê. O Luiz, Eu acho que é isso, né? Maravilha. ó, tô convidando ele de novo. Aqui, acho que apareceu. Não. Luiz, você tá por aí? Fale com a gente. Agora a câmera do Pedro travou para mim. Pra mim também, Clarissa. O Pedro tá com uma. Voltou, mas tá sem som. Tá sem som, você tá sem som, Pedro. Pedro, É você que eu tá tava sem som. escrevendo pro Luiz. Ah, tá. Tá. Gente, que cabelo de doido que eu tô. Vou deixar ele assim, que aí parece menos. Ele fala, tô aqui, mas você tem que pedir para entrar aqui, Luiz. Ele tá convidado. Caso o Luiz esteja nos ouvindo, talvez avisar ele que aqui na barra de ferramentas, embaixo, lá embaixo da tela, tem uma opção de pedir para ingressar na live. É um maisinho. É, Você tá mudo de É o novo, mais, é o Pedro. mais dentro de uma câmera, né? isso. O Rodrigo falou que são 3 cabeludos, é verdade. Eu acho que o frio também arrupia os cabelos, É, menina. É bom, vai a tendência e deixando maiorzinho para não deixar tanto frio. Ó, eu Sim. sugeriria da gente ir, talvez, começando, acho que foi o que o Luiz falou aqui no nosso grupo da Tamu, e a gente vai tentando fazer ele entrar, né? Ele vai participando aqui por texto também e vendo as mensagens. Eu vou, vira e mexe, vai travar aqui o meu vídeo, que eu tô tentando conversar. você ficou Agora, mudo de novo. agora ficou mudo. Toda vez que você sai da janela, fica mudo. Tá. Ó, agora
parece que vai rolar, hein? Eita, é nóis. Nossa, gente, parece que eu tenho que aceitar aí. Aí, Aí, vitória da classe trabalhadora. consegui. Boa noite, pessoal. Tava apanhando um pouco aí. Me desculpa, só consegui entrar pelo celular mesmo. Boa noite. Não, só dá pra entrar pelo celular, menina. O Instagram não permite entrar por outro lugar, não, É, doida. Ah, tá. então. Então realmente é isso mesmo. É, o problema é a pecinha que tá na frente da tela. Exatamente, Guilherme, exatamente. Bom, bora começar então? Bora começar então. Vamos lá, gente. Boa noite, então, camaradas. Nessa noite gélida em São Paulo, espero que nem gélida em todos os lugares, porque eu odeio o frio, mas enfim, ele faz parte, né, do aquecimento global também, infelizmente. A gente está aqui começando a nossa aula inaugural do curso de Introdução à Psicanálise Proletária, e a gente pensou nessa aula inaugural para pensar e discutir se é possível uma formação comunista em psicanálise. Esse curso é a nossa segunda edição. A gente fez esse curso ano passado. Luiz Souza, que é doutorando na UNB, psicanalista, também militante do SUS, da luta antimanicomial. Eu, Clarice Pimentel Paulon, psicanalista também, enfim, professora, e Pedro Ambra, somos os coordenadores desse curso, pela Escola Tamuia, que é uma escola de formação popular, que foi construída em 2017 com o intuito de que a gente pudesse não só pensar uma formação sobre a classe trabalhadora, mas uma formação para a classe trabalhadora, né? Então, é uma escola que vem vinculada a diversos movimentos sociais, principalmente o movimento de mulheres Olga Benário, movimento luta de classes e movimento de luta de bairros e favelas. E essa escola é uma escola que não só pensa na formação da classe trabalhadora, como é uma escola que vem para possibilitar que a gente financie os movimentos sociais que contribuem para a classe trabalhadora, né? Então, esse curso de Introdução à Psicanálise Proletária é um curso que é também produzido para a gente pensar nas finanças das nossas ocupações de mulheres, das nossas ocupações de imigrantes, não só aqui em São Paulo, como também em outros estados do Brasil. E estou muito feliz, muito empolgada de começar esse curso com o Guilherme Terreri, que é a nossa personagem querida Rita Von Hunt. Vou então fazer as apresentações aqui. A ideia é que a gente possa ouvir o Guilherme e o Pedro, né, que vai mediar um pouco essa conversa. E também que a gente possa falar um pouco do curso, né, gente? Esse curso vai começar agora em agosto, começa no sábado, vai ser sempre aos sábados, das 9 ao meio-dia. Vão ser 12 encontros, e nesses 12 encontros a gente vai discutir um pouco quais são as articulações entre psicanálise e marxismo. A gente sabe que, tradicionalmente, a gente tem uma vertente do freudo-marxismo bastante forte em alguns países, mas a nossa proposta não é só aprofundar teoricamente nas articulações entre psicanálise e marxismo, mas pensar uma clínica revolucionária, né? Ou seja, pensar de que maneira a psicanálise pode estar alinhada na produção de um horizonte revolucionário e não só produzindo teorias que possam dizer respeito sobre o novo humano, mas construindo, sim, conjuntamente o novo humano. Acho que esse curso, um pouco ousado isso que eu falei, mas eu acho que esse curso tem um pouco essa proposta. Mas vamos lá, então, vou apresentar nossos queridos de hoje. Como mediador, o Pedro Ambra, que é membro da Escola Tamuia, psicanalista e professor na PUC São Paulo, pesquisador de pós-doutorado do Programa de Psicologia Social da USP, com Bolsa FAPESP, e Guilherme Terreri, que é ator e professor, com formação em artes cênicas pela Unirio e língua e literatura inglesa pela USP, e a sua personagem, que é a Rita Von Hunt, é crítica cultural, professora, pesquisadora, colunista e educadora popular. Já atuou em universidades, escolas e movimentos sociais, tanto no Brasil como no exterior. Contribuiu com o texto na publicação de mais de 15 livros no Brasil, além de artigos e colunas para diversos portais e periódicos. Em 2023, a convite do Ministério da Cidadania e Direitos Humanos e da Secretaria Nacional LGBTQIA+,
Rita fez a conferência de reabertura do curso de formação em Direitos Humanos pela Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. Bom, as falas, então, vão ser iniciadas. A gente tem algumas pouquíssimas vagas ainda no curso. Acho que, se eu não me engano, algumas 5 vagas. E a gente, então, vai deixar aqui, enquanto rolar a live, podem ir lá no Linktree da escola, se inscrever. Estaremos esperando vocês a partir de sábado. Venham com a gente. Aí, palavra de vocês, gente. Muito obrigada. A gente que agradece. Pedro, você quer começar ou eu começo? Eu acho que eu vou começar, mas mais numa ideia de fazer um start. A ideia aqui, viu, Gui, é ouvir você. Você é nosso convidado de honra aqui hoje para abrir esse curso, né? Então, eu talvez começaria armando um pouco o problemão que é pensar as relações entre psicanálise e marxismo, porque eu estou pensando que pode ter muitas pessoas aqui que não conhecem profundamente o encontro esses dois campos, ou podem conhecer um pouco mais de psicanálise, ou um pouco mais de marxismo. E essa aproximação, né, que, como Clarice mencionou, não é a primeira vez que ela é feita, ela nunca é feita sem ranhuras, sem atritos. Por quê? Porque, de um modo geral, numa primeira leitura, numa primeira aproximação a esse tema, né, das aproximações entre psicanálise e marxismo, a gente pode encontrar mais diferenças do que semelhanças. Na medida em que a psicanálise foi concebida e foi criada do ponto de vista da sua organização laboral, do seu trabalho, enquanto uma prática liberal. Ou seja, se a gente olhar o que o Freud propunha, ele era originalmente um médico, como muitas de vocês devem saber, que se afasta da medicina em certa medida, notadamente do ponto de vista teórico e do ponto de vista clínico, mas do ponto de vista do tipo de invenção que a psicanálise aporta, o modelo pelo qual o serviço psicanalítico foi oferecido primordialmente pelo Freud, ainda que depois tenha se modificado um pouco, é um modelo de um trabalho liberal. Então ele recebia o dinheiro e atendia as pessoas. Mais ainda, o material de onde o Freud extrai boa parte, né, dos seus saberes é um material eminentemente clínico. Claro, ele vai arborizando esse saber nas possibilidades de articulação com a antropologia, depois com o pensamento social sobre as massas e assim por diante, mas digamos o solo do qual a partir o Freud se nutre é um solo eminentemente clínico e, portanto, diriam alguns, individual. E essa palavrinha, ela resume, ela começa a apresentar parte dos problemas ou parte das questões que aquelas pessoas oriundas do marxismo teriam em relação à psicanálise, não é? Então, alguns discípulos de Freud, continuadores, eu diria mesmo contemporaneamente, vão olhar não apenas para o marxismo, mas eu diria para todos aqueles desdobramentos que leem uma ênfase no social, como saberes que estão distantes da psicanálise, né? Então, frases, por exemplo, né, um pouco mais começam a ficar um pouco mais atuais, como por exemplo, o inconsciente não tem cor, né? Ou o inconsciente ele não reconhece a diferença sexual e assim, ou seja, tudo aquilo que tende a apagar a dimensão social do indivíduo é algo que, de alguma forma, alguns psicanalistas podem defender e podem levantar essa bandeira, né? A gente trata do indivíduo em algumas versões um pouco mais refinadas, como, por exemplo, a psicanálise lacaniana, vão dizer que a ênfase da psicanálise está no singular. Do outro lado do rio, dessa ponte que a gente gostaria de construir a partir da noite de hoje, está o marxismo e uma série de outros pensamentos críticos que vêm na esteira do marxismo, no qual tem-se uma leitura de que a consciência, né, portanto, em certa medida, a subjetividade das pessoas, é um efeito de estruturas sociais. Mais especificamente, um efeito de estruturas sociais que, por sua vez, são efeito de macroarticulações econômicas. Ou seja, a maneira pela qual a gente lida com a natureza, produz coisas e distribui essas coisas, vai fundar um tipo de subjetividade. Subjetividade essa que, portanto, não pode ser universal. Ela se articula sempre necessariamente
momentos históricos que são pautados a partir dessa lógica marxista pelos modos de produção, que, portanto, gestam sujeitos que vão, de alguma forma, dar sustentação ideológica, diriam alguns, para continuidade desse modo de funcionamento. Então, a ênfase, portanto, de uma leitura marxista clássica, na leitura, digamos assim, de onde estaria a verdade está nas formas de produção e no que ela produz. Portanto, pensar o que é alguém, digamos assim, pensar o que é uma subjetividade, pensar o que é o núcleo de verdade do indivíduo, que seja, depende, por uma perspectiva marxista, de pensar esse sujeito como um efeito de uma estrutura social. Então, veja, a partir desse quadro muito breve que eu coloquei aqui, a gente tem mais diferenças do que semelhanças. Né? Motivo pelo qual muitos marxistas torcem o nariz para a psicanálise e muitos analistas torcem o nariz para o marxismo. No entanto, esse conjunto de diferenças, ele não deve eclipsar o fato de que há muitas aproximações possíveis. Né? Não vou ir dar muito delas, vou passar a palavra logo para o Guilherme, mas eu diria que, em primeiríssimo lugar, né, tanto o Marx quanto o Freud são considerados pelo pensador francês Paul Ricoeur como hermeneutas da suspeita. O que quer dizer essa palavra, essa conjunto de palavras tão esquisita, né? Ou seja, são pensadores que ajudam a gente, junto com Nietzsche também, a olhar para o mundo com desconfiança. Ou seja, a aparência não deve ser confundida com a essência. Né? Mais ainda, a consciência, para ambos, psicanálise e marxismo, ela é um efeito que, no fundo, é uma espécie de mistificação ou de uma alienação, para a gente querer usar uma palavrinha que vai ser muito importante para o marxismo, quanto para a psicanálise, notadamente da psicanálise lacaniana. Né? Então, em ambos as perspectivas, trata-se de olhar o sujeito, visando, sobretudo, encontrar sua verdade a partir dessa desmistificação e, para concluir, entre as muitas coisas que a gente poderia dizer que tem em comum entre psicanálise e marxismo, está uma análise da contradição e da tensão como, digamos, ferramenta ou lupa para se ler os fenômenos primordiais. Ou seja, tanto os marxistas vão olhar para os conflitos, né, como um motor da história, quanto os analistas vão olhar para os conflitos psíquicos como o locus da verdade. Ou seja, a verdade não está na consciência, no que eu acho de mim mesmo, mas, sobretudo, em como essa tensão se organiza, certo? Então, feito esse panorama bastante breve, né, para quem nunca ouviu falar de ou marxismo psicanálise ou não conhece os detalhes disso, né, estou um pouco desenhando essa bomba que eu muito gentilmente vou jogar no colo do meu amigo Guilherme, agradecendo mais uma vez sua possibilidade de participação aqui. Eu que agradeço a Arapuca, Pedro. Quero também saudar o Luiz, que é a primeira vez que a gente está virtualmente se conhecendo, a Clarice também, primeira vez, e deixar uma grande saudação para a Escola Tamuia, desejo de vida longa e de chegar em cada vez mais lugares, plantar cada vez mais sementes e colher cada vez mais frutos. Bom, eu vou tentar organizar aqui uma fala mais ou menos curta. O Pedro me pediu que falasse em torno de 50 minutos, mais ou menos, para que a gente depois fizesse uma conversa também com quem está aqui conosco, né? Eu organizei essa fala e eu já vou pegar alguma coisa, acho que foi o Rodrigo que deixou aqui pra gente, Rodrigo Santos, que o Rodrigo perguntou, o Guilherme é psicanalista? E eu acho que é a melhor porta de entrada para cá. As conferências de abertura que a Escola Tabuia tem organizado, essa é a segunda vez que o curso está sendo, né, oferecido, elas são organizadas a partir de um corpo estranho. Então, no primeiro encontro, o professor Alisson Mascaro, que é um jurista, né, um filósofo do direito brasileiro, um marxista, vem até esse espaço para tensionar esses campos do saber, né? Hoje, eu estou aqui como
é alguém que trabalha com estudos culturais, né? Essa é a minha área de atuação, essa é a minha área de pesquisa. E a partir dos estudos culturais, eu vou tentar traçar linhas possíveis para essa nossa conversa sobre a psicanálise como uma ferramenta de luta e emancipação dos sujeitos. Ok. Então, eu vou utilizar hoje, majoritariamente, este livro aqui, que eu estou mostrando na tela para vocês, Psicanálise e Revolução. Ele foi escrito pelo Ian Parker e o David Pavon Quellar, né? Apresentando eles rapidamente, os dois são professores, né? O Ian Parker é psicanalista em Manchester, na Inglaterra. Ele é um marxista, trabalhou em vários grupos de esquerda. O trabalho dele vai da psicologia crítica, a psicanálise, as teorias críticas, e ele isso para pensar o sofrimento humano. O David, ou Davi, ele é professor na Faculdade de Psicologia e Filosofia na Universidade de Michoacana, em San Nicolás de Hidalgo, que é uma cidade de Morelia, no México. Ele é um marxista, também participa de coletivos de esquerda radical no país dele. O trabalho acadêmico dele situa-se na intersecção entre a psicanálise lacaniana, teoria marxista, psicologia crítica. Esses dois intelectuais, eles participam de uma longa jornada de mais de 30 anos, que tem a ver com algumas escolas de pensamento no mundo, Birmingham, por exemplo, na Inglaterra, que são escolas de pensamento que formam, por exemplo, críticos culturais. Beleza. Por que eu estou dizendo que esse vai ser talvez o meu principal aporte? É de onde eu vou tirar algumas citações para trabalhar outras coisas, né? Vou utilizar outros autores, outros pensamentos, mas eu estou dizendo esse porque eu acredito que ele é uma ferramenta, é uma boa ferramenta de introdução nessa ideia de que como a psicanálise, ela é um instrumento a ser utilizado pelas lutas de emancipação, sejam as lutas dos grupos de minoria, as lutas anticapitalistas, as lutas anticoloniais e imperialistas. Então, eu quero começar aqui lendo um trechinho da página 30, 38 e 40. São trechos bem curtos, prometo, mas é para limpar um pouco o terreno disso que eu quero falar. Então, um outro mundo é possível, realizável, e para que se realize, podemos usar a psicanálise como uma valiosa ferramenta. Usá-la como tal não significa importar a ideologia psicanalítica para dentro das nossas formas de luta ou imaginar que ela sempre estará conosco. A psicanálise apareceu como uma forma particular que podemos fazer funcionar para nós e também descartar, depois que ela tiver cumprido o seu papel. É possível que a gente pense também a psicanálise como um sintoma. Eu vou falar sobre isso mais adiante, mas é pensar que a emergência da psicanálise como uma teoria que lá no Freud, e o velho, tadinho, vai morrer lutando para que ela fosse pensada como Naturalwissenschaft, né, como uma ciência biológica, como uma ciência da natureza, como uma ciência dura, ela aparece como uma ferramenta porque existe um tipo de sofrimento que está se cristalizando no corpo. Existe uma patologia do social que tem aparecido nos sujeitos, que se manifesta nos sujeitos, e que a medicina não encontra caminho para tratamento. A psicanálise surge a partir de uma deficiência da medicina, né? Isso que o Freud está organizando primeiro como teoria psicanalítica é a tentativa de resposta a um mal-estar de um tempo. Por isso que eu estou fazendo uma brincadeira da gente pensar a psicanálise também como sintomática de um tempo, bem como o marxismo, né? Vamos pensar o seguinte, lá no manifesto do Partido Comunista,
o Carlinho e o Englinho, eles falam uma coisa para a gente que é o seguinte: a história de todas as sociedades que a gente conhece é a história da luta de classes, né? Barão e servo, patrício e plebeu, sujeito livre, sujeito escravizado. Os seus interesses são sempre antagônicos e as suas dinâmicas produzem os movimentos sociais. Será que a teoria marxista poderia ser utilizável para um plebeu na luta contra um patrício da Grécia Antiga? Estou dizendo isso para sedimentar a ideia da psicanálise como sintoma. Assim como o marxismo só pode aparecer no mundo depois que a forma mercadoria está estabilizada, depois que a mais-valia está estabilizada, depois que o trabalho assalariado está estabilizado, depois que as dinâmicas de acumulação primitiva do capital, exploração das colônias, criação de raças, criação de gêneros, estão todos consolidados, a psicanálise também só pode aparecer quando alguns tipos de mal-estar sociais que são produzidos pela estabilização do capital como um modo de vida se cristalizam no corpo social, né? Então, esse primeiro trechinho, quero ler um da 38 agora com vocês. Estou falando assim porque em sala de aula é como eu faço, eu falo, quem está com o livro na mão. Então, bora lá. A nossa principal tarefa é vincular nossa luta social ao tipo de luta interna inevitável descrita pela teoria psicanalítica. O propósito prático não é o fim terapêutico usual de nos curarmos, conseguindo ser pacificados, reconciliados internamente conosco e com a sociedade, mas é o fim político radical de ir à raiz da nossa luta interna. Isso faz com que a psicanálise, que aqui nos interessa, seja sensivelmente diferente de qualquer terapia individual readaptativa de inspiração psicanalítica. Vou terminar aqui só esse trechinho. A psicanálise, uma teoria e prática de nossa desgarrada e dividida vida mental interna, com frequência tem se aliado ao poder, mas, de fato, proporciona uma crítica clínica e política da angústia. Não é algo que tenhamos de temer. Não foi concebida para nos subjugar e nos adaptar à ordem estabelecida, para nos fazer desconfiar de nossos ideais transformadores, afastar-nos de nossas lutas coletivas, encerrar-nos dentro de nós ou bloquear nossa mais íntima resistência à dominação. Essa primeira ideia que está sendo colocada aqui é de um potencial subversivo da psicanálise que anda com ela desde o seu aparecimento. A gente não pode subestimar a ideia do velho Freud quando, no início da formulação da sua teoria, ele reconhece as mulheres como seres desejantes, o que é um escândalo para o século XIX, o que é um escândalo para a moral vitoriana. E ele a técnica psicanalítica, a teoria psicanalítica e a clínica psicanalítica, em nenhum momento do século XIX, vão propor adaptar as mulheres a esse modelo, mas permitir a elas que elaborem e que se reconheçam como sujeitos desejantes. E ao permitir que esses sujeitos falem sobre o seu mal-estar, que eles sejam defrontados com o ponto central dessa teoria, talvez um dos pontos centrais dessa teoria, que é uma noção de desamparo e o que pode ser feito a partir daí. O que pode ser feito a partir desse mal-estar, né? O que pode ser feito a partir da identificação de como a cultura deixa marca no sujeito. E a psicanálise, bem como a teoria marxista, é sempre dialética. Ela está sempre no movimento de alguma coisa.
aqui, mais especificamente falando, o que o Freud está descobrindo no 19 é que é impossível a pretensa separação de sujeito e sociedade. Que o sujeito nada mais do que uma manifestação social, né? O sujeito depende de um modo de vida, de uma organização social. Tem um pesquisador aqui no Brasil, que ele é o Marcelo Ferretti, ele tem a tese de... Ele é psicólogo, psicanalista, filósofo. A tese de doutoramento do Marcelo se chama Ortogênese e Filogênese em Freud. Parecem nomes de remédio, vou tentar dizer aqui um pouco deles rapidamente. Assim, de forma muito abreviada, né, por causa do nosso tempo, mas fica a recomendação para que vocês conheçam o Marcelo Ferretti, quem tiver interesse busque a tese de doutoramento dele. Em biologia, a ortogênese, ela fala do desenvolvimento do ser do zigoto até a morte. Agora, a filogênese fala da história evolutiva da espécie em relação com outras espécies. Agora, o que tem disso no Freud? O Pedro falou um pouco, né, sobre esse Freud homem do seu tempo, sobre esse Freud médico, né, sobre esse Freud que está sendo formado a partir de uma escola de pensamento num determinado momento histórico. Mas aqui eu queria que a gente pensasse o seguinte: esse Freud que, né, cita infinitamente o Darwin, né, o Marcelo Ferretti faz o apontamento que são mais de 30 vezes ao longo da obra em mais de 17 textos. Né? Esse Freud que tanto cita o Darwin, ele o faz, inclusive ele faz isso em Totem e Tabu, porque ele está tentando perceber essa noção, né, do ser individual, do que seria uma possível história ortogênica, né, do ser, e como essa hipótese é impossível, uma vez que existe, pelo discurso, por sermos seres histórico-culturais, por sermos seres da linguagem, um aspecto de primazia da filogênese. Agora, como assim filogênese? Né? Do que será que é isso que eu estou falando? Na teoria social, o que eu estou chamando de uma primazia da filogênese é a relação dessa primazia da cultura, né? De como é pela cultura que adoecemos, e o Freud tem uma hipótese de que é pela cultura que podemos nos tratar, né? A intervenção clínica psicanalítica é uma intervenção no discurso, nos modos de apreensão, representação e simbolização da realidade. Bom, faz alguns momentos que eu li para vocês duas passagens para falar desse potencial insurgente psicanalítico. Quando o Freud delimita essa primazia da cultura, está aberto um campo de crítica social para essa forma de tratamento. Esses sujeitos, eles adoecem pela sua inserção no campo da cultura. Tratá-los de forma individual, individualizar seus sofrimentos, pensar que ao reinseri-los de forma melhor, eles estarão curados, ignorar alguma coisa que está posta em Freud, mas que talvez ganhe vida, né, maiormente quando Lacan se torna um atualizador da teoria freudiana, né? Enquanto Freud está pensando, né, e é possível dizer isso, enquanto Freud está pensando a psicanálise como uma ciência natural, o Lacan está tentando mover ela e que as bases dela estão
nas ciências humanas, né? As bases para o Lacan da psicanálise, elas estão na filosofia, na antropologia e na linguística. Como alguém dos estudos culturais, eu acho que é aqui que eu posso falar um pouco melhor sobre isso. Então, dentro dos estudos culturais, a nossa noção de cultura, ela é uma noção, ela já vinha sendo formulada em alguns campos, né? É possível falar do Vygotsky, como o Vygotsky faz uma superação à teoria darwinista, né? Para um modelo histórico-cultural. Alguns campos da antropologia já estavam pensando a questão, mas os estudos culturais no meado do século passado, 1950, eles estabelecem uma noção de cultura que é a seguinte: a cultura é aquilo que é cultivado. A cultura, ela é um modo de vida e ela é na cultura, nessa coisa superestrutural, que a gente vê a cristalização dos valores e dos significados de um povo num tempo, né? Essa é a definição básica da cultura para os estudos culturais. Então, é um campo de estudo dessas relações, né, de um sistema complexo de relações que cristaliza e apresenta o valor e o significado para um povo num tempo. Eu chego nos estudos culturais através de um estudo das artes, né? Eu chego nos estudos culturais através de um estudo em língua e literatura. Quando a gente pensa a língua de um povo, a gente consegue ver essas cristalizações, né? A ideia de denegrir, a ideia do mercado negro, da lista negra, da inveja branca e da oposição de valor entre aquilo que é escuro e aquilo que é claro, a ideia de judiar, sendo intimamente ligada com de quando é a bula papal que impede judeus de terem terra na Europa, qual é a política destinada aos judeus pelo nazifascismo. A ideia de judiar, ela não cai do céu, nenhuma palavra cai do céu. As palavras, elas cristalizam trajetórias históricas e materiais de um povo num tempo. E os estudos de cultura, eles percebem isso, né? Como o campo da cultura, ele é um campo de acesso à trajetória histórica e material de um povo. No português, existe cantar de galo e existe galinha. Existe forte como um touro e existe vaca. Existe vagabundo, aquele de quem eu sou incapaz de extrair mais-valia, e existe vagabunda, aquela que não utiliza seu corpo para transmissão de sobrenome e propriedade. A cultura, ela apresenta para nós um mapa de por onde passamos e como passamos para chegar até aqui. Talvez essa primazia da filogênese, né, da relação do humano com o humano, do humano com o tempo, do humano com a cultura, é o que possibilita esse diálogo, né, da psicanálise e da teoria revolucionária. Em especial por aquilo que eu disse há alguns momentos atrás, que é o potencial subversivo da psicanálise. O que eu estou dizendo de potencial subversivo? Em nenhum momento interessa a psicanálise radical, em nenhum momento interessa a ela readequar o sujeito. Interessa a ela um defrontamento radical do sujeito com seu mal-estar, para que o sujeito elabore o mal-estar e dialeticamente, deste entrave do sujeito com a cultura, do sujeito com o mal-estar, ele possa encontrar força propulsora de transformação. Ele possa fazer passagem, ele possa deslocar alguma coisa, né? Idealmente, não no sentido idealista, mas no sentido de objetivo, de horizonte, que o que a gente pudesse deslocar fossem as estruturas produtoras dos nossos mal-estares, dos nossos sentir-se mal, dos nossos sintomas.
Bom, contemporâneos ao Freud, você tem, por exemplo, o Durkheim, que fala uma coisa interessante, um pouco uma alfinetada ao Freud, mas que a fim e a cabo não era lá tanto assim uma alfinetada. Em determinada altura, o Durkheim diz o seguinte: isso que chamam de inconsciente na verdade, a história. Você tem uma definição muito interessante do Dunker, o Christian Dunker faz o prefácio desse livro, que ele diz exatamente isso. Né? O inconsciente é a política. Né? O inconsciente não tem cor, o inconsciente não tem gênero, vai ser um pouco difícil pensar isso, porque isso que estamos chamando de inconsciente é a trajetória histórica e material das relações e produções que trouxeram os seres humanos até o ponto no qual estamos. Né? Isso que chamam de inconsciente é a política, é a história, é a luta de classes, a significação dos processos. Mariana, o livro ao qual eu estou me referindo é o Psicanálise e Revolução, Psicologia Crítica para Movimentos de Libertação. É esse aqui. É porque eu não consigo também, se eu leio, aí me bagunça tudo que eu estou falando. Tarará. Então, estou respondendo você, Mariana, só porque apareceu aqui, e aí vira um pensamento intrusivo para mim. Beleza. A partir daqui, eu gostaria, né, de convidar a gente para essa discussão, de a gente pensar o seguinte: o mal-estar, né, essa ideia de algo que se torna insustentável por nós, e que, por exemplo, na psicanálise nos leva à clínica, é a ideia de uma modalidade de sofrimento social e de um sujeito que não consegue mais se colocar indiferente a esse sofrimento. Né? Esse sofrimento faz com que ele busque algo para mudar. Né? E na clínica, esse sujeito vai se deparar com, por exemplo, a repetição, que é um conceito fundamental da psicanálise e que é um conceito que os autores olham para pensar essa psicanálise radical. Assim como essa repetição aparece na clínica e esse sujeito vai se dando conta daquilo que ele repete de forma automática, essa mesma repetição que diz respeito aos processos de alienação capitalista, essa mesma repetição se dá no corpo social. Tem algumas coisas que a gente vai fazendo inadvertidamente, de forma não reflexiva, não ponderada, e que a gente vai postergando, protelando, né, do berço à cova, até que talvez um mal-estar radical se apodere da gente e a gente possa, num bom uso desse mal-estar radical, produzir um sentimento de desejo de luta, né, de desejo de transformação. Vou avançar, então falei um pouco sobre esse mal-estar e sintoma, tinha outras citações que eu ia pegar aqui do livro, mas estou preocupado com o tempo, vou avançar um pouco nisso que eu programei para falar. Quando o Freud, ali no 1800, né, no final do 1800, prepara talvez a primeira obra que vai se tornar um veículo de transmissão da teoria psicanalítica, eu estou falando da interpretação dos sonhos, né, que é do final do 1800, início do 1900, e depois foi reeditado à exaustão, acho que mais de 8 vezes, Pedro, você lembra de cabeça? Não lembro de cabeça. Sei que foram transformações muito substanciais, inclusive com autores saindo e entrando, né? Mas enfim, depois a Sim. gente entra nessa. Mas foram muitas edições, eu não tenho certeza se são 8. Se alguém tiver de cabeça aí, pode botar no chat. Tô aqui de cabeça lembrando mais ou menos 8 reedições. E agora,
Mas por que, né, que eu quero me apegar aqui nessa ideia ainda desse primeiro movimento da nossa conversa? É porque quando Freud prepara esse texto, quando a gente estuda esse texto, tem para os estudos culturais uma coisa muito interessante ali. É que esse texto marca uma percepção dialética, uma percepção dupla. O Freud, nesse texto, vai, por exemplo, olhar para outros textos que faziam interpretações de sonhos, né? E que a gente conhece eles mais ou menos. Se hoje você abrir o Google e escrever lá, sonhar com lagartixa, o Google vai te dizer, sonhar com lagartixa é. O Freud, no entanto, ele vai dizer alguma coisa da singularidade, de que sonhar com lagartixa não é. E para um sujeito passará a ser. Ou seja, o campo da cultura, esse campo onde trafegam os valores e os significados que a nossa produção material, que a nossa infraestrutura organiza e se cristaliza na nossa superestrutura, ela não prescreve, ela não adivinha qual vai ser o caminho de internalização desses significados por esses sujeitos. O que a psicanálise vai depois descobrir é que isso o Lacan vai se dedicar, é que as formas de inserção do sujeito na linguagem são caminhos de tratamento. Né? Uma forma de inserção na linguagem neurótica, uma forma de inserção na linguagem psicótica, uma forma de inserção na linguagem, não sei, alguns lacanianos vão dizer que o autismo, né, o espectro autista é uma forma de inserção na linguagem. Bom, e esse é o caso do um a um. A cultura nos é coletiva. Existe uma primazia da filogênese. Somos seres culturais, somos seres históricos. Isso que chamaram de inconsciente também pode ser chamado do processo histórico, da política, da luta de classes, da cultura. Né? Só que como a gente faz essa internalização, diz respeito, por exemplo, à ontogênese, a essa história individual do sujeito. Nós partilhamos uma cultura, mas a nossa forma de inserção na cultura, a nossa forma de inserção na linguagem, a nossa forma de uso da linguagem, de significação da cultura, são caso a caso. Aí eu peguei um trechinho aqui que eu queria ler também sobre isso no livro, página 42, é um parágrafo que se estende até o 43. Vou lê-lo rapidamente. Fazemos parte da natureza ecologicamente interconectada desse mundo e estamos conectados uns aos outros. Somos responsáveis uns pelos outros, como explorados e oprimidos e como companheiros de luta. O que pode ser experimentado tanto em uma psicanálise não adaptativa quanto por meio de formas emancipatórias de ação coletiva. Vou pular uma passagem. Falar de ambiente é falar do mundo como algo separado, à parte de nós, ao qual aprendemos então a nos ajustar ou a dominar. Enquanto falar de ecologia se refere à interconexão íntima entre nós e o mundo. Nossas vidas estão unidas em redes de solidariedade e consciência política, de uma maneira tão ecológica, tão estreita e interpenetrada, que sentimos a dor dos outros em sua luta. E sabemos que, ao tentar dominar e explorar os demais, sejam humanos, sejam outros seres sencientes, estamos apenas piorando este mundo. Essa consciência ecológica do nosso vínculo com os demais está no coração da psicanálise. O que eu estou chamando, né, de uma primazia da filogênese é alguma coisa que vai ser intimamente encontrada
na discussão que o Freud faz sobre mal-estar na civilização, sobre mal-estar na cultura, como uma forma adoecida da produção dos valores e dos significados, que lembrem, é sempre resultado da produção da vida material, ela produz sujeitos adoentados, ela produz formas adoentadas de estar na realidade. Uma psicanálise radical, ela não acredita que é possível emancipar um indivíduo, né? Emancipar uma pessoa, porque as pessoas são uma rede, né? Porque rizossomos, assim, temos uma conectividade de gramado entre nós, né? Somos um organismo complexo como uma floresta que transfere água das árvores maiores para as árvores menores em períodos de seca, né? Pensar o ser humano apartado do convívio com outros seres humanos é absurdo, né? É através do convívio, das relações, das interconexões que nós produzimos e somos produzidos. A noção de outro é fundamental para a noção de eu, né? Psicanaliticamente isso é batido, assim, mas isso aparece não só na psicanálise, mas em pensadores que vão lançar pedras fundamentais para que a psicanálise apareça, né? A noção de reconhecimento, a noção de significar para o outro, de existir perante os olhos do outro, é uma coisa que está no Hegel, né? Nesse romance da consciência que o Hegel prepara na fenomenologia do espírito. Bom, e aí eu acho que a gente pode mover para uma segunda passagem que eu organizo aqui nessa discussão, que que a gente seja capaz de pensar como que esses sujeitos internalizam a cultura, né? Para usar termos caros para o Lacan, assim, como a palavra interfere no corpo. Dá para pensar isso de muitas formas. Eu vou tentar pensar isso em 3 chaves. Uma primeira chave que é assim: quando a gente entende que somos seres da linguagem, a gente entende que a linguagem é fundamental para a produção dos sujeitos e para o manejo de sujeitos numa sociedade. Essa primeira chave que eu vou tentar, ela é a mais macroestrutural da qual eu posso, né? Como uma pessoa LGBT, me interessa trabalhar isso aqui com vocês. Eu estou lendo um historiador estadunidense chamado David Carter, num livro dele que se chama Stonewall, a revolta que acendeu a chama para a Revolução Gay. Leio com vocês a página 15. Um adulto condenado pelo crime de fazer sexo consensual com outro adulto na privacidade de sua casa podia ser sentenciado desde pagar uma multa leve até 5, 10 ou 20 anos de prisão. Em alguns casos, até a prisão perpétua. Em 1971, 20 estados nos Estados Unidos tinham leis de psicopatas sexuais. Vou fazer a primeira digressão. Como a palavra interfere no corpo? 20 estados nos Estados Unidos tinham leis de psicopatas sexuais, que permitiam a detenção de homossexuais pelo simples fato de serem homossexuais. Na Pensilvânia e na Califórnia, por exemplo, os criminosos poderiam ser internados em uma instituição psiquiátrica, um manicômio, pelo resto de suas vidas. Em 7 daqueles 20 estados, a pena era a castração química. Então, estou tentando essa macroestrutura sobre como a palavra interfere no corpo, né? O que desse processo de significação é capaz de cristalizar no campo da cultura a noção de um psicopata sexual. E quem é esse perverso? E o que é a psicopatia sexual? E qual é a sexualidade normal? E qual é a saudável? E qual é a desejável? E qual é a abjeta? Tô brincando com esses conceitos do normal, da norma e do abjeto, porque tem um psicanalista
importante para a história da psicanálise, que é o Oscar Massota, ou Massota, vocês escolhem, ele é argentino, não sei como pronuncia. Ele é o cara que traduz Lacan para o espanhol pela primeira vez. Ele tem um livro chamado O Comprovante da Falta. É uma transcrição de seminários que ele estava dando na Argentina para formação. A Argentina, que, né, vale contar para vocês, é um desses territórios onde a teoria psicanalítica sobrevive, triunfa, né, a despeito das tentativas da psiquiatria de desvalidar, da psicologia de invalidar. E na Argentina, durante a ditadura militar argentina, a psicanálise foi proibida pelo seu potencial subversivo, né? Os psicanalistas argentinos, eles inventam um jeito de dar sequência à psicanálise nos táxis. Então, os consultórios são fechados e os táxis são usados de fachada para o tratamento, né? É o piloto o psicanalista na frente, o analisando no banco de trás, talvez a troca pelo retrovisor e o ficamos por aqui, quando o táxi para que o paciente desça da sua jornada de livre associação. Bom, digressão feita, vamos voltar. E em Comprovante da Falta, tem a transcrição de um seminário do Oscar Massota, que em determinado ponto um aluno interrompe e fala, professor, mas pelo que o senhor está dizendo, então, não há uma evolução natural do sujeito para a heterossexualidade e para a monogamia. E o Oscar Massota no livro, né, tem a transcrição de que ele dá uma risada e ele fala, que bom que vocês estão me entendendo. Mas eu achei que isso já tivesse claro. No Freud, não há espaço para o normal. No Freud há o neurótico, o psicótico e o perverso. O normal está fora da equação. Então, estou voltando para esse potencial subversivo, porque a ideia de uma psicanálise radical e a possibilidade do uso desse instrumento é, inclusive, a desnormalização da vida, né? É tirar a noção de que existe uma norma estabelecida, que essa norma estabelecida é ahistórica, é desejável e é benéfica a todos. E a possibilidade da psicanálise como crítica à ideologia em revelar como esse processo normalizador, ele é a vitória de um grupo sobre outro na história, ele é a imposição de determinados valores e significados sobre outros valores e significados, e ele é benéfico apenas ao grupo que mantém aquilo intocado. Bom, eu falei que eu ia trabalhar 3 chaves, né? A primeira é essa mais macroestrutural. Eu vou me mover para uma mais microfísica do poder. Eu vou me mover para uma mais vida psíquica do poder, da Butler. Só que foi escrita 7 anos antes da Butler escrever Vida Psíquica do Poder por uma bichona francesa chamada Didier Eribon. O Didier Eribon é um historiador das ideias e ele é um biógrafo do Foucault, né? É ele que deixa a gente com uma frase seminal, foda-se seminal, uma frase ovular, que é o seguinte, ele diz, a obra do Foucault pode ser lida como uma revolta contra os poderes da normalização. O Eribon tem um texto chamado Reflexões sobre a Questão Gay, traduzido no inglês como Insulto e Identidade, que o Eribon está tentando pensar quais são os processos de formação de um sujeito LGBT e se a subjetividade LGBT é distinta da subjetividade hetero-cis patriarcal. Lembrando, né? 7 anos antes da Butler, mais 7 anos depois da Neuza Santos Souza tornar-se negro. Então, não vamos deixar o Eribon como o rei da cocada, porque temos uma rainha da cocada aqui no nosso território. Bom, eu estou lendo um trecho aqui com vocês do capítulo que ele chama de apresentação, o choque do insulto. Começo a leitura agora. Tudo começa com um insulto.
O insulto que qualquer pessoa gay, qualquer pessoa lésbica ouvirá em algum momento da sua vida. Esse insulto é um sinal de sua vulnerabilidade social e psicológica. Sua bicha, sua sapatão. Essas não são somente palavras gritadas para nós enquanto passamos. São agressões verbais que ficam na mente. São acontecimentos traumáticos vividos de forma mais ou menos violenta no momento em que acontecem, mas que ficam na memória e que se cristalizam no corpo. Lembrem, eu estou começando a tratar isso porque eu estou partindo de uma pergunta do Lacan, que é como a palavra interfere no corpo. Então, são cristalizações de uma violência que ficam na memória do sujeito sobre a sua história, que salienta o processo de tornar-se minoria, de reconhecer-se minoria, de saber-se minoria, de estar sujeito à violência. Mas aqui, especificamente, o que ele diz é se cristalizam no corpo. Então, vamos lá. Ora, o medo, o constrangimento, a vergonha são atitudes corporais produzidas por um mundo exterior hostil, né? Quantas vezes a gente vai conhecer pessoas que aprenderam a caminhar curvadas, pessoas que abaixam os olhos ao andar, pessoas que, ao ouvir o insulto, o insulto é uma estratégia discursiva de dominação das minorias. É algo que a gente aprende desde pequeno, que salienta a nossa posição de vulnerável, né? O insulto, ele tem o poder de recolocar o sujeito naquela situação traumática que ele carrega consigo desde, né? E aí vale perguntar, assim, em sala de aula eu pergunto sempre para os alunos, assim, meninas da sala, quando vocês escutam a cantada, a resposta corporal é colocar-se em posição de confronto ou é lembrar-se da posição de minoria, né? O que significa ser chamado de bicha? Como é defrontar-se de novo com o termo que te dá, ao mesmo tempo, um local de existência no mundo e uma sentença sumária, né, de ostracização, de outrificação. Vou continuar. Uma das consequências do insulto é que ele molda a relação que temos com os outros e com o mundo, e assim molda nossas personalidades, subjetividades e o próprio ser dos indivíduos em questão. Como Marcel Jouandoux Marcel Jouandoux é um autor, um romancista francês do início do século XX. Como Marcel Jouandoux escreveu no seu extraordinário tratado curto sobre a homossexualidade em 1939, 6 anos depois da ascensão do Hitler à posição de Führer, o texto do Jouandoux se chama Sobre Ser Nojento, On Abjection, Sur l'Abjection. Ser insultado é ser marcado no ombro a ferro e fogo. Vou para o Marcel Jouandoux. Que revelação é ser insultado, ser desprezado em público. Nós somos obrigados a conhecer certas palavras que até então só seriam ouvidas em tragédias clássicas, mas que agora se tornam os nossos próprios apetrechos, os nossos próprios fardos. Não somos mais quem pensávamos ser. Não somos mais as pessoas que conhecíamos. Passamos a ser aquela que os outros pensam que conhecem, aquela que os outros reconhecem na palavra, aquela que os outros consideram ser isto ou aquilo. Vamos pensar, né, nos recursos simbólicos que a criança tem para lidar com a ofensa. O que significa ter sido a criança? Né? Em sala de aula eu dou esse texto e eu peço para os alunos pensarem o seguinte: qual é esse momento em que uma criança negra volta para casa sabendo que a cor da sua pele não é a cor da sua pele, mas significa alguma outra coisa que coloca ela numa posição num sistema? Só que essa criança negra bom,
via de regra, há exceções, mas ela tem algum recurso para lidar com isso, que é voltar para uma casa de pessoas pretas. É que haverão ali outras pessoas capazes de lidar com essa violência que ela sofre. A pessoa LGBT dificilmente volta para uma casa, para uma mãe travesti, para um pai viado, para uma mãe sapatão. Né? Com muita sorte, a gente vai ter um tio, uma tia, um primo, uma prima que talvez possam dar para a gente algum tipo de instrumento simbólico para lidar com essa agressão ali do início. Voltando. Então, o João Du diz, se alguém pode pensar isso de mim, então talvez de alguma forma isso seja verdade sobre mim. A princípio a gente finge que não é. A gente gostaria de imaginar que essa é só uma máscara. Pele negra, máscara branca. A gente gostaria de imaginar que essa é só uma máscara. Uma fantasia para uma peça ridícula que alguém nos forçou a vestir. E que poderíamos tirar. Mas não. Essas roupas aderem com tanta força que já se tornam o nosso rosto, a nossa carne. Tirá-los seria como rasgar o próprio ser. Por que eu estou lendo esse trecho? A minha tentativa de passar da filogênese para a internalização dos sujeitos da cultura e para o potencial subversivo e radical da psicanálise é que a psicanálise jamais vai tratar um sujeito homossexual para que ele apazigue sua homossexualidade, mas para que ele possa, de forma radical, compreender o que é isso do campo da cultura que o torna alguém em sofrimento. Como o seu sofrimento é produzido por um modo de vida. E que, portanto, o caminho para o deslocamento desse sofrimento passa pela via da superação desse sofrimento em caráter individual, da ressignificação desse sofrimento, mas também pela transformação de uma sociedade. Né? Como a gente consegue de que 1971 nos Estados Unidos existam mais de 20 estados onde a gente possa ser internado para o resto da vida num manicômio, para um território no qual a gente possa casar, adotar, viver, existir. É o enfrentamento de um sintomal que é dos indivíduos, mas que é da sociedade. Porque não há, lembra que eu disse sobre a dialética, tanto materialista quanto psicanalítica? É porque é infrutífero, é infértil, é estéril pensar o sujeito apartado da sociedade, a sociedade apartada do sujeito. Elas são movimentos que se autoconstituem e retro-instituem. Bom, Pedro, quanto tempo... Eu estou cronometrando aqui no relógio. Quanto tempo você suporia que eu ainda tenho, de acordo com o tempo de vocês? Olha, vamos pensar no fim. Se a gente tem mais 50 minutos, vai. Se quiser falar mais uns 10, pra Tá. você terminar, daí a Então, gente tem uns 40 para conversa. então eu vou tentar fazer isso. Eu vou tentar me mover dessa hipótese, né, lacaniana, quando ele está fazendo um giro epistemológico na psicanálise de uma ciência natural para uma ciência humana, para uma ciência do espírito, da linguagem, e dizer que o Lacan ele tá interpretando a obra freudiana à luz de outras obras que estão sendo urdidas no tempo dele. Por exemplo, o estruturalismo francês na antropologia e a noção de significados e significante do Saussure, né, que é o linguista, bom, dizem que ele é o pai da linguística, né, mas ele é uma pessoa formulando as primeiras noções de linguística. Estou dizendo isso porque o Lévi-Strauss, o antropólogo francês, né, o principal nome do estruturalismo,
ele tem um texto chamado O Feiticeiro e a Sua Magia, e um desdobramento desse texto chamado A Eficácia Simbólica, a Eficiência Simbólica. E o Lévi-Strauss ele examina como povos originários têm na figura do curandeiro, né, na figura do pajé, uma espécie de psicanalista. Né? O Lévi-Strauss é quem faz essa ilação. Ele diz, tanto o pajé quanto o psicanalista, eles recebem um sujeito em profundo sofrimento. Né? Muitas vezes esse sofrimento é físico. Né? O Lévi-Strauss está analisando uma mulher que está em trabalho de parto e ela vai morrer, porque o bebê está deitado na longitudinal e ela está tendo contrações há sei lá quantas horas e o parto não vai acontecer. E aí, esse pajé que recebe esse sujeito em sofrimento profundo, ele tem notícia de quais são os mitos fundadores daquela cultura, né? De como opera o simbólico daquela cultura. Talvez valesse aqui, para mim foi um grande lampejo saber disso, mas a noção do Lacan de que a gente deve negar análise para um fascista é para que os fascistas não tenham domínio de como opera simbolicamente a cultura, né, que é um dos processos de fim de análise. Mas voltando, é uma digressão que para mim me foi muito útil, e aí estou falando aqui porque, sei lá. O que o Lévi-Strauss, então, ele mapeia etnograficamente é como este povo originário tem uma figura que domina o funcionamento, né, entende, tem notícia do funcionamento, do simbólico daquele povo. Mas por sermos seres de linguagem, o simbólico tem um enodamento na materialidade. Não há sem. O corpo é um presente da linguagem, Lacan. Né? E o Lévi-Strauss diz, então, desse profissional que opera no simbólico para chegar em uma transformação do corpo. Ao passo que as canções vão sendo cantadas, a fumaça vai sendo assoprada, a jornada para esse povo de encarnação, que é quando o espírito passa desse reino, né, imanente para a vida, esses espíritos passam por uma divindade que controla quem sai e quem não sai, né? E sai ou não sai pela vulva, né? Sai ou não sai pelo canal que a gente chega no mundo. E aí isso faz com que esse bebê, né, essa mulher, troque de posição e o parto aconteça. E aí o Lévi-Strauss ele conclui esse texto dizendo que existe um paralelo, né, entre esse sujeito capaz de auxiliar alguém na operação do simbólico e no desdobramento do simbólico na concretude, na materialidade. O que a gente pensa, então, como eu estou organizando esse segundo movimento, é que não há sujeito sem cultura, não há cultura sem sujeito, e que eles não são duas instâncias opostas, não são polares, mas são materializações, cristalizações de um movimento, né? O que os seres humanos fazem em seu tempo de vida, o que esse tempo de vida cristaliza como cultura, como essa cultura produz novos seres humanos, como esses novos seres humanos produzem uma nova cultura. Estou dizendo isso para passar então para a conclusão daqueles 10 minutos que o Pedro me avisou, que são as nossas noções de normal e patológico, né? Desde, sei lá, né, desde sempre, desde o Canguian, a gente vai tendo notícia
de que a psicanálise ela é capaz de alguma coisa que a psiquiatria e a psicologia não são exatamente tão capazes assim. Vou dizer de forma melhor para não arrumar inimigos. Alguma psiquiatria, alguma psicologia. Mas vocês sabem o que eu disse e estou dizendo. Que é o seguinte: alguma psiquiatria está interessada em qual é a forma de tornar esse sujeito produtivo outra vez. Em qual é o comprimido capaz de apaziguar essa. Alguma psicanálise também. J cônico, exatamente, meu amor. E aí eu estou chamando essa alguma psicanálise de uma psicanálise radical. Tem outras que se serviram muito bem do poder e que se tornaram servas dele. Né? Tem outras que estão interessadas apenas em apaziguar o sofrimento do sujeito para reinseri-lo no funcionamento de uma estrutura. Júlio. Mas voltando. Então, tem alguma psiquiatria que está interessada em qual é o comprimidinho que eu dou para que essa sensação de falta de pulsão de vida, falta de pressão, essa depressão, seja apaziguada e esse sujeito possa continuar trabalhando 8 horas nesse McDonald's, né? Essa mãe de periferia veio no postinho e me disse, eu não estou dormindo. E ao invés de entender que ela não está dormindo por causa das contas que estão acumulando e da violência e do celular e da falta de perspectiva, eu dou para ela um remedinho para que ela possa dormir. Então, alguma psiquiatria está interessada no apaziguamento do mal-estar, né? Na cura do sintoma. Alguma psicologia está interessada em dar ferramentas para que esse sujeito possa apaziguar seu mal-estar. E uma psicanálise radical, ela está interessada em que, no seu processo de livre associação, o sujeito analise qual é a estrutura social, qual é a notícia social capaz de produzir nele essa coisa insustentável que o leva para o consultório. E talvez instrumentalizar nele esse desejo radical de mudar as coisas. Tanto Freud quanto Marx, eles têm certeza que outros sujeitos são possíveis, porque outros modos de vida são possíveis. E que com outros modos de vida e outros sujeitos, a gente chega numa revolução. No manifesto do Partido Comunista, o Marx e o Engels nos dizem que o capital é um novo modelo de relações sociais. Ora, está aberto o território para que a psicanálise possa nadar de braçada. Né? Se a gente está falando de um novo modo de relações sociais, esse modo de relações sociais vai produzir laço, vai produzir adoecimento, vai produzir mal-estar, e através disso, o que a gente pode fazer para que esses sujeitos instrumentalizem a sua insatisfação, o seu mal-estar, em um sentido de transformação. Vou concluir lendo um trecho da página 38. Será que eu... Deixa eu ver aqui se eu já li. Tarará, tarará. Já li esse trecho. Era sobre a ideia da não adequação do sujeito, mas da possibilidade do sujeito de se deparar com o seu mal-estar e transformá-lo em desejo radical de transformação. Pedro, eu vou parar por aqui então e aí a gente abre para a nossa conversa. Bom, eu anotei várias questões do chat. Acho que algumas já foram respondidas, na verdade, né, ao longo da
fala do Guilherme, que eu acho que foi muito esclarecedora para a gente pensar essas articulações, né, entre psicanálise e marxismo. Mas eu vou tentar retomar algumas aqui, né? Uma que eu acho que é importante, porque acho que diz também um pouco da nossa perspectiva e do nosso curso. Agora eu não lembro quem fez, tá, gente? Desculpa, que eu tô notando como fazer uns maias em papel. Então, eu não peguei o nome. Mas tem uma pergunta que é essa, ó. Vocês acreditam que os atendimentos e valores reduzidos nas escolas de psicanálise, psicanalistas em instituições públicas ou atendimentos particulares a valores acessíveis a cada analisando, seriam formas eficientes ou ainda seria um pensamento individualista que abrange poucas pessoas? Quais seriam as propostas? Também tem uma pergunta sobre como psicanalistas marxistas veem a psicologia histórico-cultural do Vygotsky. Acho que vamos. E uma outra última pergunta, que também pode ser interessante para a gente, das que eu recolhi aqui. Quais são as especificidades da Argentina e do Brasil com a expansão da psicanálise durante a ditadura? Tenho algumas ideias, mas acho que vamos conversando sobre isso. Bom, não sei se o Luiz também quer entrar e trazer alguma coisa, mas eu vou talvez começar com esse finalzinho, essa rabeirinha aí, para complexificar, no fundo, essa pontuação. Eu vi aí no chat, né, que acho que trouxeram, por exemplo, o caso Amilcar Lobo, né, que para quem nunca ouviu falar desse nome, foi um analista que, para ser breve, participou da tortura aqui durante a ditadura. Ele era um médico e ele atestava, por exemplo, entre outros, né, o quanto uma pessoa poderia continuar sendo torturada. Essa pessoa estava no interior de uma das associações psicanalíticas do Brasil naquela época, né? Um caso que tomou proporções internacionais, né? Citado, por exemplo, né? Em livros da Rudinesco. Tamanho foi o assombro que esse caso provocou à época, na verdade, alguns anos depois da sua denúncia, né? Veja, tem um fato material sobre esse caso do Amilcar Lobo, né? O texto mais clássico, né? Acadêmico sobre esse, o mestrado do Daniel Cooperman, chamado Transferências Cruzadas, e mais recentemente a gente tem a tese do professor Rafael Alves Lima sobre a psicanálise na ditadura, né? A tese do professor Rafael vai no sentido de dizer que a psicanálise no Brasil, em certa medida, pelo menos até os anos 80, até a ditadura, isso se modifica um pouco depois, ela tinha relações íntimas com o Estado, para o bem e para o mal. Então, por exemplo, né, vocês conhecem, né, a Virginia Leone Bicudo, que foi a primeira mulher analista do Brasil, era uma mulher negra. Então vejam as contradições. É o mesmo país que produz a Amilcar Lobo, produz Virginia Bicudo, e ela fez parte da sua formação na França com o dinheiro do governo. Então você tem relações de fato próximas entre psicanálise, entre Estado e psicanálise, anteriores à ditadura, no caso dela, né, e que vão continuando depois da ditadura. No entanto, para concluir, mas complexificando um pouco esse quadro, né, no caso do Brasil, a gente observa um fenômeno que, a meu ver, é importante, né, e bastante atual, que é o que a gente pode chamar de um segundo boom da psicanálise no Brasil. Ou seja, a psicanálise atualmente ela se encontra comparativamente a outros países, inclusive a Argentina, né, num movimento de franca expansão e franca popularização. Mais ainda, essa popularização parece estar sendo marcada por um posicionamento bastante crítico da psicanálise e um certo alinhamento de uma parte, né, da psicanálise, mas notadamente aquela parte que está dentro das universidades, que produz o conhecimento alinhada a perspectivas críticas, né? Por exemplo, em relação às questões de LGBTQIA+, e um exemplo desse alinhamento, desse realinhamento, pensando, se inserindo aí na tradição freudo-marxista, da psicanálise como
o marxismo com uma transformação social radical, é esse próprio curso aqui que a gente vai começar no sábado, Psicanálise Proletária, que, lembro, estão todas convidadas. A gente tem últimas vagas aí pelos próximos 32 minutos. Depois das 10 a gente fecha as inscrições. Então, esse é um ponto importante, porque no sábado a gente teve um evento muito interessante no Instituto Gerard com o Fabrice Bourlet e o Tamir Ayush, que são dois psicanalistas estrangeiros, um francês e outro marroquino, mas que moram muitos anos na França. E eles atestam algo que a gente vem de fato percebendo, que é mesmo a França, que foi o país, né, que produziu, por exemplo, o Jacques Lacan, né, que é nomeado pelo Foucault como o libertador da psicanálise, então, portanto, também trouxe aportes não só conceituais, como esses que o Guilherme muito bem sublinhou, mas uma espécie de renovamento do espírito subversivo da psicanálise. Mesmo a França, em muitos assuntos, por exemplo, que tangem a questão do gênero, e da colonialidade, ao olhar esses debates na França, a gente tende a vê-los como muito conservadores, né? Então, o Brasil, na leitura desses dois colegas estrangeiros, ele se coloca um pouco na vanguarda do pensamento crítico psicanalítico, talvez mundial, né? Então, isso é um ponto que não é negligenciável, né? Acho que a gente tem que se dar conta que a gente fala a partir daqui, né? E claro, como vocês estão acho, colocando aí no chat, o Brasil ele tem uma longa tradição de pensadores subversivos, mais ou menos próximos da psicanálise. No caso da Elisa Silveira, trabalhavam muito a partir do Jung, da psicologia analítica, e por sua vez tem certas relações tensas, em certa medida, com a psicanálise. Então, o Brasil é esse caldeirão, esse barril de pólvora de contradições, e por alguma razão a psicanálise tem ocupado esse lugar mais próximo, a meu ver, da emancipação. De novo, não toda a psicanálise, para usar o sintagma do Lacan, mas notadamente a psicanálise que nos interessa, né? Então, eu acho que, para concluir, é menos... talvez não seja muito o caso, né? De ficar fazendo um grande balanço e se perguntando quantos por cento a psicanálise é conservadora, né? Ou não, mas, sobretudo, um ponto que eu acho que o Guilherme trouxe qual é o seu potencial, até onde ela pode ir no sentido de uma prática política de emancipação. Me parece que o caso brasileiro mostra que ela tem muito ainda a contribuir, seja do ponto de vista da, da teoria, né? Ou seja, a gente precisa de uma teoria do sujeito para talvez pensar ou imaginar o que seria uma Revolução Brasileira, se quiserem, né? Isso no século XX, o pensamento marxista foi demonstrando ser necessário, século XX e XXI, mas também, pela sua materialidade clínica, né, perceber quais são as especificidades desses condenados da terra, para usar a expressão do Fanon, né? Vejam vocês, não à toa, né, o Franz Fanon, Neuza Santos Souza, Grada Quilombo, a sua maneira, Lélia Gonzalez, são pensadores que se valem da psicanálise enquanto teoria do sujeito para pensar questões sociais. Ou seja, existe uma espécie de proximidade entre a estrutura subjetiva e a estrutura social, como o Guilherme bem colocou, né? Então, eu acho que poder pensar a psicanálise no Brasil no sentido do que ela pode, né, é tão mais importante do que fazer as contas com o passado. Claro que a gente tem que fazer as contas com o passado, né? Sublinhar os momentos em que a psicanálise de fato se aliou ao que há de pior no horizonte humano, mas assim como a gente tem que fazer isso com outras teorias para a gente querer de fato ver, né, que psicanálise nos interessa e que psicanálise nos interessa hoje. Acho que entornando um pouco esse caldo e também pensando na primeira questão, né, que tem a ver com essa proposta de será que é suficiente valores menores, psicanalistas em instituições públicas, né, será que é suficiente para a revolução? Não é suficiente. Resposta curta e simples e direta, não é suficiente. No nosso primeiro curso de introdução à psicanálise proletária, a gente teve uma aula do Alisson, né, que está no nosso YouTube, inclusive, quem quiser ir lá assistir, sobre uma psicanálise para a transformação social do sujeito. E eu acho que lá a gente discute bastante essa perspectiva, né, de que a gente não pode ser
vamos dizer assim, a gente não pode estar à esquerda somente a ponto de querer a reforma das políticas públicas, né? A gente tem que estar à esquerda a ponto de querer construir uma nova humanidade, né? E para isso a gente não pode simplesmente defender única e exclusivamente, por exemplo, precisamos de mais psicanalistas no SUS, de van para todos, né? Acho que essa proposta, vamos dizer assim, não é uma proposta que nós, que é a escola Tamuia, né, que a gente defende. A gente defende que a gente precisa, de fato, por exemplo, desvincular indivíduo de singularidade, né? Os movimentos sociais são singulares. É possível uma escuta do inconsciente no território e não uma escuta do inconsciente individual, né? Nesse sentido, pensar que a gente tem, sim, acho que a proposta do nosso curso é um pouco essa, né? De que os operadores conceituais da psicanálise, os operadores clínicos da psicanálise, eles também são operadores de escuta social. Eles também são operadores de transformação social, né? Então, poder estar na rua a partir de operadores que possam radicalizar a nossa relação com a noção de público, que possam transformar a ideia de que o íntimo e o privado não são coisas conexas entre si, né? Como se intimidade e privacidade fossem facetas da mesma moeda. Então, acho que a proposta um pouco do curso e a proposta um pouco da gente pensar radicalmente os conceitos da psicanálise tem a ver com a gente poder subverter, entender a psicanálise na sua radicalidade teórica e separar o que é ideológico do que é epistemológico da psicanálise, né? Então, pensar que, por exemplo, Freud escutava individualmente no seu consultório porque ele era médico, né? A gente hoje tem uma proliferação de analistas que não são médicos, que não vêm dessa área, que vão produzir um outro espaço de possibilidade de escuta, que vão entender as propostas de cuidado a partir de um outro lugar, que não esse lugar do consultório. Não que o consultório seja algo ruim, né? Acho que não é nesse sentido, mas eu acho que é necessário que a gente consiga pensar e articular para além das nossas escutas no 1 a 1, né? O Lacan falava que o inconsciente está no discurso, que o sujeito está no discurso. E aí, quando a gente vai escutar, a gente escuta o indivíduo, né? Então, acho que a proposta do curso, ela vem um pouco nessa perspectiva, assim, né? E acho que eu vi aí ao longo da live também alguns comentários, né? Essa discussão sobre toda a psicanálise ou a psicanálise conservadora, né? Eu acho que a psicanálise, assim como várias outras teorias, várias outras práticas, ela é um terreno de disputas, né? Então, a gente vai claramente ter, sim, analistas que vão defender, sei lá, a patologização da homossexualidade. A gente vai ter analistas que vão falar que a transexualidade é uma questão psicótica, enfim. Gente, tinha analista que falava que tatuagem era coisa de psicótico, entendeu? Assim, a que ponto chegamos, entendeu? Então, vejam, é claro que o, o que é a psicanálise é o que nós psicanalistas fazemos dela, né? E aí, nesse sentido, é importante que a gente possa se apropriar da psicanálise, tomar a psicanálise enquanto nossa, para que a gente possa fazer uma escuta que produza uma transformação política nos sujeitos e não só que, de alguma maneira, faça com que eles se conformem a alguma identidade já pré-postulada, né? Não usar a noção de desamparo freudiano como uma noção de naturalização da precarização, mas usar a noção de desamparo freudiano como uma noção de transformação e de relação vincular com o outro, né? Então, acho que, enfim, eu fico muito empolgada quando eu falo dessas coisas, para a gente poder discutir as possibilidades do que é uma psicanálise, quais são os limites dessa psicanálise, porque eu acho que os limites estão muito
no horizonte político que a gente quer construir, e não exatamente na teoria que a gente utiliza para isso. É isso que eu tinha para contribuir. Guilherme, você quer falar alguma coisa, pontuar das perguntas, alguma coisa nesse sentido? Eu vi só um rapaz que tinha perguntado, né, das relações da teoria marxista e da linguagem, da língua e da literatura, né, as noções. Tem uma miríade de autores que fala sobre isso, assim, quando eu estou dizendo miríade, é tipo, sei lá, né, mais de um século de acúmulo nesse sentido, assim. E aí recomendar, não sei se o rapaz ainda está aqui conosco na live, eu não, até eu voltar lá para encontrá-lo, posso tentar. Tarara. Foi o Gabriel Bueno. Se o Gabriel ainda estiver aí, procurar o Raymond Williams. Ele tem um texto brilhante nesse sentido, assim, que talvez possa trazer algum interesse, assim, possa iluminar alguma coisa, chamado Marxismo e Literatura. Inclusive as noções, né, de base e superestrutura, tem um texto lá que ele começa a organizar essa reflexão, né, sobre como a linguagem é processo e produto da trajetória histórica dos sujeitos. Pessoal que nos assiste, que alguma pergunta importante não foi respondida, que alguém não vai conseguir dormir se a gente não falar das perguntas de vocês. Alguém quer trazer mais um comentário? Acho que a Mignon Lins, nossa querida colega, amiga, colocou aqui alguns comentários. Disse ela, a psicanálise é uma prática sobre a intimidade e não sobre o privado e o individual. Aliás, Freud rompe com a noção cartesiana de indivíduo e Lacan nos ensina que o inconsciente é transindividual. Aí referência à função em campo, na fala e na linguagem, né? Aí, a Mion acabou de colocar, né? Onde Lacan fala sobre o materialismo da palavra. É um texto, inclusive, que não é muito negritado, esse ponto, mas o Lacan, nesse texto, trabalha bastante com noções oriundas do materialismo histórico e coloca a psicanálise quase como se fosse uma espécie de exercício de historiografia, né? Individual. Um texto bastante rico também nesse sentido, né? Mas sempre vai depender como a Clarice colocou, né? O que os psicanalistas de determinada época vão querer fazer com isso, né? Como ele é lido. Esse é um que eu dou em sala de aula, assim, eu Uhum. posso encontrar a aula aqui, que ele está em qual slide meu, de qual matéria, mas o Lacan, ele faz esse é um dos textos que o giro epistemológico fica muito claro, né? Ele fala que isso que o Freud chamou de psicanálise é o exercício dos sujeitos de compreensão através do endereçamento do discurso a um outro, né, das suas histórias individuais, dos seus processos culturais. Ô, Luana, quanto à sua pergunta, você tinha colocado, né, como os psicanalistas marxistas enxergam a psicologia histórico-cultural do Vygotsky. Não vou falar por todos os psicanalistas marxistas, né, mas falo por mim que fui leitora de Vygotsky por alguns anos, trabalhei com uma parte da noção de narrativa do Vygotsky no meu doutorado sobre casos clínicos, tendo a pensar que o Vygotsky tem contribuições muito importantes para a gente pensar a forma como os processos de subjetivação se dão pela linguagem. Ele faz uma discussão bastante interessante sobre isso e que é próxima, em certa medida, da forma como a gente pensa linguagem no Lacan. Mas eu acho que, para além disso, o Vygotsky tem uma discussão sobre narrativa e lógica bastante interessante, que faz com que a gente pense, por exemplo, os casos clínicos em psicanálise para além da noção de romance, né?
Não sei se vocês sabem, o Freud ele baseava bastante a construção de casos dele no romance alemão, tem uma perspectiva muito relacionada com a literatura que fala desse processo um pouco de individualização e de, vamos dizer assim, interiorização do inconsciente a partir dessa fala que se dá sozinha, em solitude, ali no divã, como se o psicanalista fosse uma espécie de terceiro que só escuta e não pontua para tirar a intersubjetividade de jogo, né? Mas tem alguns outros autores, como o Walter Benjamin, que vão discutir sobre o narrador, que vão dizer da importância da gente retomar um pouco os registros de oralidade quando a gente vai construir as nossas relações de escuta e de transmissão e de construção cultural, né? E na minha tese eu desenvolvo um pouco essa perspectiva da necessidade da gente retornar à narrativa para pensar a construção dos casos clínicos, para que a gente saia um pouco desse excesso de individualização que acontece muito na forma romance. E eu acho que o Vygotsky é uma boa aposta para a gente pensar nisso, porque o Vygotsky ele faz essa relação da narrativa como uma transmissão de uma certa cultura, mas também como uma forma de atuação na realidade, né? A narrativa ela tem a ver com transformação de relações entre sujeitos e objetos. E aí, nesse sentido, eu acho que cabe, por exemplo, a psicanálise uma discussão mais aprofundada sobre isso. Então, vejo com bons olhos essa articulação. Bom, gente, eu ia me mutar, mas eu tô como escola aqui, né? Então, não sei se vocês têm mais perguntas, se ficaram questões. Quem vai ministrar? Boa, Rafael. Quem vai ministrar os 12 encontros? Bom, basicamente, eu, Pedro e Luiz somos os coordenadores e professores de algumas das aulas. A Priscila Santos Souza é uma professora, a Mignon Lins, que falou que também é outra professora que vai estar com a gente. A Rafaela é também uma outra professora que é economista, ela vai dar a primeira aula, que é sábado, que é uma aula sobre consciência e materialismo. E também temos duas outras professoras, que são a Karina e a Karina Silvia Carolina Marques, que vão dar aula sobre psicanálise e trabalho. Lá no nosso Linktree tem o tema de todas as aulas, né? Então, eu não falei aqui muito lá no início, mas a gente tem lá os temas a gente pensou em fazer todo um traçado histórico entre primeiro o marxismo, depois freudo-marxismo e aí questões contemporâneas. Então a gente vai discutir, por exemplo, a proletarização da psicanálise no Brasil. A gente vai discutir os processos as articulações entre psicanálise e militância, as articulações entre psicanálise e trabalho, a noção de conflito em psicanálise e a noção de conflito no marxismo, o quanto elas são próximas e o quanto elas se diferenciam. Então, a gente tem, lá no programa, que está lá no nosso Linktree, a gente tem as aulas todas bem especificadas, vão ser aos sábados. Talvez a gente tenha pulado alguns feriados, que depois a gente vai reorganizar lá no link, mas é isso. O curso vai de agosto a novembro. Então, bom, muito obrigado, principalmente ao Guilherme que se dispôs a estar aqui conversando com a gente, trazendo essas contribuições super refinadas e ao mesmo tempo leves para uma segunda-feira à noite de frio. E agradeço também a todo mundo que ficou com a gente até agora. Sigam a Escola Tamuia de Formação Popular aqui nas redes sociais, lá vocês vão encontrar detalhes sobre esse e outros cursos, tá, gente? É só um curso que a Escola Tamuia promove. Ela promove muitos outros, então a gente fica sempre feliz em poder tirar dúvidas e convidar mais pessoas para compor esse horizonte de transformação social. Agradeço Gente, também. eu que agradeço pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço também todo mundo que ficou conosco até o final. De novo, Pedro, Clarice, Luiz, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela escuta, obrigado pela partilha e seguimos. É nóis. Obrigada, Guilherme. Camaradas, Foi boa ótimo. noite. Bons sonhos revolucionários a todos. Boa noite, pessoal. Tchau. Até. Até.